eu vou falar um pouquinho diferente, viu, Rulli, do que me antecederam. Eu tenho uma visão um pouco diferenciada desses... Vou pegar uma cadeira mais, estou parecendo que eu sou portador também. Vou mudar aqui a cadeira. Eu não vim para... Obrigado, professor. Eu vim para bagunçar, eu vim, como dizia o Chacrinha, né? Eu vim para... Eu não concordo que o Marco Civil seja uma panaceia ou que seja um caderno publicitário. Eu não concordo com isso, absolutamente não. Talvez porque eu trabalhe do lado do Estado, do outro lado do balcão, e preciso dar utilidade aos princípios que o legislador esculpe na norma. Talvez eu seja o único daqui desse contexto que vai falar bem da lei. Né? Então, prestem um pouquinho de atenção, eu tenho que encontrar na lei um substrato para dar utilidade a ela e para defender os bens jurídicos que aí estamos diante. Esqueci de agradecer à universidade, né, a FMU, que teve a paciência de me contratar. Eu fiz concurso, o concurso dá nisso, né? Quando você faz concurso e passa, o pessoal tem que te engolir. E eu continuo lá, acho que gostaram do meu trabalho. A iniciativa da OAB, que no período de vacácio exatamente promove o debate, porque a vacácio serve para isso, serve para que nós debatamos e construamos as soluções. Então, dentro dessa linha, a gente tem que lembrar o histórico do Marco Civil Regulatório, o histórico dos crimes digitais, ou dos crimes, agora, a própria Lei Carolina Dickmann denomina infrações informáticas, trazendo um conceito bem mais amplo do que o conceito cibernético ou do conceito tão somente informacional. Quando o legislador ordinário nos indica a denominação, a expressão infrações penais ou crimes informáticos, ele vai nos permitir também entender que são crimes de computador e não só crimes de internet. Mas como a nossa palestra aqui, a nossa fala, ela está distrita aos crimes cibernéticos, vamos ficar distritos a eles. Não é? O crime cibernético ele tem um conceito reducionista, são aquelas condutas que acontecem no ambiente virtual, no ambiente telemático. O ambiente telemático é a possibilidade de um computador conversar com o outro. É tão óbvio quando a gente tem essas ferramentas portáteis, mas nós temos que fazer um recorte, porque o crime informático ele envolve também um computador que não tem acesso à internet. Por exemplo, uma fraude, o uso de um pendrive, como eu fiz agora, com um vírus no computador, uma invasão que aconteça num computador isolado, já é um crime informático propriamente dito. Tá? O crime cibernético, o crime telemático, é um conceito mais amplo que, repito, leva em consideração uma máquina conversando com outra máquina. E o Marco Civil da Internet não poderia tratar... Tudo bem? O Marco Civil da Internet não poderia tratar de outra coisa a não ser dos crimes que acontecem no ambiente telemático. É por isso que, ou da prova produzida no ambiente telemático. Um histórico, e por que eu queria dar o histórico aqui? Eu queria testemunhar o esforço do governo brasileiro, que muitas vezes é criticado. Aliás, a coisa que mais acontece é suportar a crítica e tem que ser assim mesmo. Não é? Nós temos aí os dois governos, tanto do Lula quanto da Dilma Rousseff, houve um empenho forte no sentido de ter uma normativa que tratasse desses assuntos. Né? Aqui o próprio Fiorilo falou terra sem lei. Eu nunca defendi o conceito de terra sem lei, porque me parece que 95% das condutas que podem ser praticadas no ambiente telemático, no ciberespaço, já haviam previstos no ordenamento jurídico brasileiro. O estelionato não deixou de ser estelionato cibernético. Não é? O furto mediante fraude não deixou de ser o furto mediante fraude cibernética. É um furto com essa característica, num ambiente telemático. Não é? Mas havia lacunas. A normativa da Convenção de Budapeste, e ela acontece também no momento crítico da humanidade, a gente não pode perder de vista esse aspecto. A Convenção de Budapeste é de 23 de novembro de 2001. Aconteceu 2 meses depois dos ataques às Torres Gêmeas. Então, o mundo precisava do Mar... Embora os princípios norteassem tudo isso,
em todos os países essas tipificações já existiam, houve a necessidade do mundo olhar para esse tema, porque o seio da própria, da fortaleza informacional que vinha a ser os Estados Unidos, e vem a ser os Estados Unidos, não é? Foi afetado por conta do uso das ferramentas que os próprios norte-americanos utilizaram. Os senhores sabem, aqueles que não sabem, saibam que toda a trama dos terroristas da Al-Qaeda foi construída através do Outlook, do rascunho do Outlook. Eles não mandavam e-mails, eles abriam os rascunhos, cada um em seu lugar, porque todos tinham a senha, e construíram todo o ataque aos americanos, e justamente no seio econômico, ou seja, ali perto da Bolsa de Valores de Nova York, é do lado, o World Trade Center é ali do lado, provavelmente os terroristas queriam afetar o conceito de economia, um símbolo de economia. A partir daí, o mundo teve que tratar desse tema com muito mais acuidade. Mais do que tipificar, a Convenção de Budapeste trazia, como traz em seu bojo, aspectos procedimentais. Isso é importante, porque a produção da prova digital ela é um desafio para todos nós. Afinal de contas, nós temos um conceito de documento que nós herdamos de Roma, 2.000, 3.000 anos atrás, o conceito dos jurisprudentes romanos, quando falavam que documento é alguma coisa que retrata um fato, pode ser usado num processo e tem o seu autor. A ideia de documento está ligada diretamente ao conceito de autoria. E a internet, tendo 25 anos, e documentos digitais que não são, ou não eram há 26 anos atrás, 27, 30 anos atrás, conhecidos, certo? Nós temos que fazer um esforço enorme para harmonizar todos esses princípios históricos com essa novidade. E Budapeste orientou o Brasil, o Brasil não assinou a Convenção de Budapeste, porque não fez parte dos debates da sua elaboração, é um princípio, né? É um princípio da nossa diplomacia, da diplomacia brasileira, não assinar, não sufragar, não subscrever nem tratados, nem convenções, dos quais não fez parte das negociações, por isso, e só por isso o Brasil não assinou a Convenção de Budapeste, mas, de qualquer modo, os princípios ali esculpidos trouxeram orientações para o nosso legislador. E foi por isso que, desde 2001, paulatinamente, nosso legislador vem adaptando, criando tipos penais, lá a pornografia infantil, a pirataria online, a pornografia no 241 do ECA e todos os seus consectários, as letrinhas A, B, C, D, o artigo 184, que trata de pirataria. Nós tivemos aí tantos outros tipos, mas precisava a invasão de sistema, a inoculação de vírus, o desenvolvimento de vírus. E foi neste bojo, foi no bojo do Marco Civil que a tipificação veio. E essa história que eu tento contar. Fiquei 3 anos lá no Ministério da Justiça, dirigindo o DEPEN, mas não deixava de dar uma olhada lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, na SAL, que foi incumbida pelo Ministério da Justiça de repristinar aquilo que no governo Lula, lá no governo sob a orientação dos ministros Márcio Tomás Bastos e do hoje governador do Estado do Rio Grande do Sul, o ministro Tarso Genro, porque o Marco Civil já tinha sido levado ao Congresso Nacional para a votação e foi retirado. Por quê? Porque houve uma pressão tamanha das mídias, não vou dizer mídias só, mas de todos os envolvidos com a questão da internet, que o governo teve que, não tirar, mas ao fim de cada legislatura, os projetos eles morrem por falta de acompanhamento, eles têm que ser reapresentados. E assim foi feito. Sempre lembrando que desde lá de trás, Luiz Piauí Lino fez o primeiro PL de crimes informáticos, passando por Renan Calheiros, passando pelo Eduardo Azeredo. Percebam que Eduardo Azeredo e Renan Calheiros estão na mídia até hoje, não propriamente por serem... mas isso... E aí, até Eduardo Azeredo deixou de ser deputado agora por motivos relevantes para ele, destacados que a mídia... vejam só que paradoxo, né? Que são os nossos fazedores de leis. E, por fim, todo esse arcabouço que foi discutido em 3 legislaturas, praticamente,
desde o Luiz Paulino, desde o governo do próprio Fernando Henrique Cardoso, desemboca naquela comissão de juristas que está alterando o Código Penal. Portanto, nós tivemos duas tentativas distintas de criar uma normativa na questão dos crimes informáticos, uma vinda da história, de todo aquele eixo que eu acabei de dizer, e uma outra que surge a partir do debate do Marco Civil Regulatório, que nasce com dois projetos. O projeto de lei que virou lei da Carolina Dickmann, por conta do aspecto midiático aí, e tem praticamente 4, 5 condutas novas, não é isso? 3 condutas novas, mas desdobradas, dá umas qualificadoras, umas causas de aumento de pena. Mas esse PL que ficou sob a batuta do Paulo Teixeira e da Irundina, e mais um que eu não me recordo, e para o Molon foi o PL do Marco Civil, portanto, duas lideranças do PT dentro do Congresso Nacional, o Paulo Teixeira, que é aqui de São Paulo, e o Molon, que é do Rio de Janeiro. Temos aí os cariocas, a quem nós temos aí a oportunidade de honrar e de manifestar nossa inveja por não termos nascido no Rio de Janeiro, porque aquele lugar é lindo e maravilhoso, né? Podia ser as duas coisas, né? Mas não é. E aí o que acontece? Os dois projetos saíram da Casa Civil e foram para as lideranças do partido, que, por sua vez, o criminal correu, e porque toda vez que tem um PL da parte criminal, a coisa flui. Por quê? Porque ninguém tem que investir, né? É a febre legiferante. Toda vez que você tem um problema, e aliás nós fizemos uma pesquisa na faculdade, viu, Ruli? Quem pauta o Congresso Nacional é o Fantástico, é a Rede Globo. Porque a cada reportagem investigativa do Fantástico, na terça-feira tem PL para tratar daquele tema. Tem menina no Pará sendo vítima de tráfico? Tem lei do tráfico. Tem a Carolina Dickmann que pega os dados... Tem lei... Aí a coisa flui desse sentido. Então a gente não tem que fazer lobby propriamente no Congresso, tem que fazer lobby na pauta do Fantástico, para poder ter a lei. Talvez por isso. E o Marco Civil foi nesse contexto que foi a parte criminal entrou em vigor. Já a parte civil, porque quando você fala de tipificar a conduta, todo mundo fala assim, vai ter tipo penal, vai ter tipo penal, vai ter tipo penal. Não, e daí? Agora, quando você fala, o provedor tem que guardar tanto tempo, ou vai ter o custo disso, vamos discutir, vamos debater. E aí o debate aconteceu e ele foi legitimado pelas pessoas. Mais de 70 mil propostas, 70 mil observações no blog do Ministério da Justiça. Então, essa lei ela tem um aspecto que outras não têm, de legitimação na sua origem. Poucas vezes a democracia... não estou falando da representativa, mas eu estou falando da democracia participativa, porque a nossa Constituição ela divide a democracia, a expressão da democracia em várias formas, mas os dois eixos principais são a democracia representativa, porque a gente vota, obrigatoriamente vota, mas a participativa vem pelas vias dos conselhos, enfim. Nesse sentido, a democracia participativa teve uma essencialidade na redação final que poucas vezes se viu no mundo. Então, tem esse aspecto que, a despeito da Constituição, e eu sou daqueles, Ruli, com toda a vênia, Ruli, Fiorillo e todos os oriundes que por aqui passaram ou vão passar, eu acho que nem de Constituição precisava. Por quê? Porque nós vivíamos sobre a batuta do artigo 153 da Emenda Constitucional de 69, estudei sobre esse... Não sei se o senhor, que é jovem há mais tempo, como eu, também estudou, né, com esse dispositivo, e nem por isso a essencialidade das coisas se perdeu. A Constituição é sempre uma decisão de maioria. Aliás, qualquer lei é sempre uma decisão de uma maioria, e a minoria perde. Então, quando você tem uma norma, isso quem diz não sou eu, né? Lá, os autores... alemães, até o meu orientador lá em Lisboa defende isso. Sempre você tem uma minoria, sempre você tem na votação quem perca. Então, quando tem quem perca, ela não é para todos a norma. Daí o esforço nosso, pela via dos princípios, e é fundamental que os senhores entendam os princípios antes de estudar a mesma Constituição, né, os princípios, porque o direito, ele independe de lei. O direito é um valor que é do humano. Não é? Roma, até ter lei, a República Romana não tinha lei. Por quê? Porque as decisões partiam do bom senso, da prudência, da jurisprudência. Então a gente tem que lembrar a história do mundo, porque é fácil dizer, olha, porque vem de livro. Desculpa o Fiorillo que está escrevendo nos comentários aí, vem de livro.
Então, nós temos que entender os princípios. E por que o legislador, e aí vem a propriamente dita a minha análise da norma, porque, a despeito dos princípios, a despeito de tudo estar na Constituição, nos tratados, etc., nós não tínhamos segurança jurídica. Não só para consumo interno, mas para consumo externo. Afinal de contas, neste contexto, nós não estamos falando do direito interno, intestino, nós estamos falando de um direito internacional, mundial, supranacional, e o país tem que ter normativas claras para que os negócios aconteçam. Afinal de contas, a internet, ela não virou internet porque a ARPANET, os americanos queriam que o domínio, o poderio bélico vicejasse só, ou a universidade, é assim que a internet nasce. Nasce no seio da cultura militar e vai passando, chegando na universidade, depois chega no mercado. O neoliberalismo usou a internet muito bem, obrigado, até a queda das torres gêmeas. E aí o mundo volta, pô, esse é um troço perigoso. Então esses princípios, eles não são só do Brasil, são internacionais, mas precisavam estar escritos em algum lugar. Por isso que aqui a lei 12.965, ela traz o quê? Princípios, garantias, direitos e deveres. Ah, mas é óbvio, mas quantas coisas são óbvias? Está lá no preâmbulo da Constituição. A vida humana, né, é o principal valor. Anteontem, foi divulgado que no Brasil nunca se morreram tantas pessoas por homicídio, são 60 mil pessoas no ano. Ah, mas a Constituição defende a vida. Ah, legal, né? Vou contar uma historinha do irmão do Capês. Flávio Capês é advogado hoje. Era promotor e foi aposentado compulsoriamente. Porque ele trabalhava numa cidade aqui no entorno, e ele estava indo para lá e surtou no dia que viu um pedágio entre a casa dele e a promotoria dele. Né? E aí, no dia 2, 3, um dia lá que ele estava meio nervoso, ele chegou para a moça lá do caixa e falou assim, este pedágio é inconstitucional. E foi embora, não pagou. Lá na frente, aconteceu isso, está no processo. Lá na frente ele pegou e a polícia parou, né? Ó, tem um maluco aí, tá gritando. Que é inconstitucional. O irmão do Fernando Capês, deputado. Aí o polícia falou, não, mas aquele é inconstitucional. Eu falei assim, esse episódio é verdade. Eu falei assim, é que a inconstitucionalidade não é declarada aos berros. Tem um procedimento de declaração incidentalmente ou diretamente. E é assim que a gente trabalha. Né? Aliás, Gulli, até anotei aqui a história, outro exemplo de inclusão aí do legislador inimigo. Sabe que aconteceu um episódio aqui no centro, no mínimo pitoresco, com relação à pessoa com deficiência. Eu estou quase falando o que a Constituição falava antes. Crack é preciso vencer. Né? Arrumar um monte de emprego para as pessoas, para os dependentes terem acesso a emprego e renda. Aí chegou um cara que não era dependente, falou, eu estou precisando de emprego. Falei, você é usuário de crack? Não, então você não tem emprego. Aí o cara foi lá e falou, agora eu sou. Se é assim que você tem que ter emprego, né? Pegou a fila de novo, agora estou doidão e sou. Portanto, é desse jeito que a gente... Isso é hermenêutica do cidadão da rua aí. Então... Primeira vantagem, a despeito do tempo pequeno, faltam 20 minutos para mim, é a questão da segurança jurídica. Assim, eu acho que o que mais traz aqui é que nós temos princípios, garantias, direitos e deveres esculpidos na norma. E ninguém vai dizer para mim, olha, Rossini, isso não está escrito. Porque o pior critério, qual é? Não ter critério. E aí fica a interpretação pelo mais forte. O melhor hermeneuta é o melhor advogado. E o melhor advogado custa bem caro. E quem paga bem os bons advogados são as grandes empresas. É assim que funciona o mundo das coisas. Por isso que, para o hipossuficiente, é bom ter uma norma dessa. Eu sou promotor, não sou advogado. Talvez eu advogue depois de formado. O Durso falou. Um dia para mim, falou assim, você vai fazer concorrência desleal, porque você já vai chegar. Agora, por que é importante você ter conceitos? E por que... mas olha, não precisava de conceito. Então, por que nós temos nos tratados e convenções internacionais os conceitos? Por quê? Para que nós não tenhamos que discutir questões
preliminares ou prejudiciais nas ações em andamento. Nós não precisamos mais discutir o que é internet, porque o conceito de internet está aqui no artigo 5º, inciso 1. Nós não precisamos mais discutir o que é terminal, porque terminal está no inciso 2, e assim sucessivamente. É importante para o operador não ter que discutir o conceito das coisas. E se não for bem esse conceito, tem que entrar com ação de inconstitucionalidade. Agora, o doutor Fiorilo disse aqui, a informação está na Constituição. Mas eu queria destacar que também a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, que eu ia espetar aqui, também não trouxe, errei, diz o que é informação. Está no inciso 1º do artigo 4º da Lei de Acesso à Informação. Lá, quem tiver curiosidade, acesse a LAI. Informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Ah, está na Constituição? Está na Constituição. Mas está na lei também, para ninguém ficar discutindo o que é informação. E lá está a informação pessoal, dado pessoal. O dado também está lá, o que é confidencialidade, enfim, tem uma série de conceitos que nos trazem, fundamentalmente, as garantias jurídicas e a segurança jurídica. Outra coisa, o artigo 8º, desculpem, o próprio Fiorilo disse aqui, e eu queria destacar o artigo 6º, no que diz respeito à questão da interpretação. É importante destacar isso. E isso explica muitas coisas lá na frente do Marco Civil. O artigo 6º fala o seguinte, na interpretação desta lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. O que ele quis dizer, o legislador? O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil já nos dava esse norte da interpretação. Mas nos dava o norte da interpretação quando não tinha norma clara, que é a composição das normas. Não estou falando de direito penal, propriamente dito, de tipificação, que precisa de ter lei. É um princípio, como tributo. É um princípio, não há lei anterior, nem tributo anterior que o defina. Né? Mas, de resto, você vai ter que construir de maneira sistêmica a interpretação. É assim que um Carlos Maximiliano, um autor sobre hermenêutica do começo do século passado, nos orienta. É o melhor autor sobre interpretação, sobre hermenêutica. Carioca também. O que o Carlos Maximiliano dizia? Falou, olha, os princípios gerais norteiam a hermenêutica. Mas, naqueles casos excepcionais, naqueles casos especiais, você vai ter que se socorrer dos princípios especiais. E foi isso que o artigo 6º dispõe. Olha, o sistema, ele se interage, mas nós temos que levar em consideração, quando formos falar de questões ligadas à internet, suas características peculiares. E foi por isso que, em desacordo com o que muita gente dizia, aí, por que o provedor de acesso tem 1 ano para guardar e o provedor, os sites têm só 6 meses. Precisamos de 3 anos, precisamos de 10 anos. Eu sou promotor, né? Eu queria 20, 30, aliás, queria perpétuo. Mas não é assim. Por quê? Porque a característica da internet, 6 meses já está velho. 1 ano, então, está jurássico. Por quê? Porque ou as coisas acontecem no tempo da internet, ou as coisas não acontecem. Por isso que a agilidade na investigação é primordial. Por isso que na investigação das condutas em que haja uma interface, uma aderência com a internet, tem que ser pela cautelaridade geral e pela cautelaridade do CPP ou do CPC. É por isso que o provedor não tem mais do que 6 meses e 1 ano para dar os seus registros de conexão. E a gente também não pode perder de vista que, sendo uma interpretação sistêmica, nós não estamos falando só de uma prova exclusiva do site, ou enfim, aquilo que está na rede, na internet. Quando você investiga qualquer coisa, você leva em consideração várias fontes de prova. Várias fontes. A fonte de prova é de onde provém a prova. E aquilo que está no site está aqui no Marco Civil. Mas tem coisas que não estão no Marco Civil e nem eram para estar. Porque se eu tenho um registro, e eu, como promotor, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º, eu posso requisitar dados cadastrais, eu posso também ir lá no artigo 240 do CPP e pedir a busca e apreensão da máquina do investigado. Eu vou fazer busca e apreensão. E vou combinar aquilo que tem no provedor com aquilo que tem na máquina dele. É função minha fazer isso como investigador. Entenderam? Então, assim,
os princípios específicos da internet lá estão, mas nós não podemos também deixar de considerar aquilo que já existe no mundo fenomênico, que é a concretude. Como é que você vai investigar lavagem de dinheiro? Quebra das contas bancárias do sujeito, no CPF que ele tem. Certo? E vai precisar da internet? É uma conjugação de fontes para chegar nos meios, para chegar no processo. Quem eu tenho que convencer? A parte contrária? Quem eu tenho que convencer? O juiz. Para quem eu coloquei a causa. Ele é a hermeneuta final. Correto? E é por isso que isso nos dá... Porque o juiz estava precisando disso. O juiz queria e necessitava porque o juiz é legalista. O juiz, sendo legalista, ele quer ver na lei. Está na lei, então vou aplicar. É isso que... Não é? Eu tô mentindo, doutor? É isso. Por isso que nós temos que extrair o que de melhor tem nela. Não as críticas... até porque, como promotor e que hoje trabalha, embora eu tenha trabalhado há 3 anos em Brasília, estou trabalhando agora no GAECO, no Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, propriamente ditos, com relação a tendo interface com as organizações criminosas. Prosseguindo, para não fugir ao meu tema, neutralidade da rede, vamos falar muito de neutralidade da rede. Eu li um texto recentemente que explicava metaforicamente, de uma maneira bem didática, o que é a neutralidade de rede. Quando meu Deus do céu, o telégrafo foi criado lá nos Estados Unidos, que as mensagens saíam de Nova York iam ter que ir até Los Angeles, atravessando todo o país, de costa leste a oeste, a neutralidade foi um princípio original. Então, imaginem o telégrafo, o operador de telégrafo ali na linha do trem, que tinha os trens que levavam... Então, chegavam as pessoas e iam chegando com seus bilhetinhos. Olha, eu quero passar um telégrafo para minha tia lá em Nova York. Aí vinha um outro, coitado, morreu meu pai, outro tal. Aí chegava um grande empresário lá de Los Angeles, e queria... eu vou passar na frente porque eu tenho dinheiro e minha informação é... Não. Você vai seguir a fila. Neutralidade é isso. Neutralidade sempre existiu nas telecomunicações. Só que precisava estar escrito aqui. Porque se não tivesse escrito, o que ia acontecer? O poderoso ia se utilizar, ia conseguir fazer melhor uso da rede, dos pacotes, do que o pobre, do que aquele que tem site de graça, aquele que vai para o Gmail, ou aquele que vai para o Yahoo, que não tem dinheiro para pagar nem banda larga em casa. Correto? Porque se ele entrasse, se nós não tivéssemos um princípio de neutralidade, ele estava lá na roça, para não falar um palavrão aqui. Certo? Prosseguindo. Artigo 10, ainda na área criminal. O que tem de interessante aqui para a questão da investigação? Como eu disse, o parágrafo 3º. O quê? Os dados cadastrais podem ser requisitados? Sim. Está escrito. O disposto no caput, a guarda, disponibilização, etc., não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. Eu posso requisitar, o delegado pode requisitar, o presidente... É minha, isso aqui é meu? Então tá, eu estou com medo de derrubar aqui, tão empolgado que eu estou. Imagina, vão me dar café ainda. Estou pilhado, porque eu estou vendo um relógio correr aqui, fico nervoso. E aí, isso, eu trouxe aqui um dispositivo recente que já tratava desse assunto. Olha lá, Lei 12.850, que trata das organizações criminosas. O artigo 15 já falava disso. Você pode requisitar direto. O dado cadastral, era esse um grande desafio. O que é dado cadastral? Para mim está tranquilo. Hoje, eu posso expedir um ofício, um e-mail com certificação digital para qualquer operadora dessas, pedindo os dados cadastrais, desde que esteja no bojo do devido processo legal. Isso já me ajuda muito. Por quê? Porque a partir desses dados, eu tenho como fazer as outras investigações. Ir no banco de dados do DETRAN, ir no banco de dados do TRE, ir nos bancos de dados e fazer os cruzamentos. Precisei quebrar sigilo? Não precisei. Isso se chama engenharia social reversa. Correto? Ou chama, como queiro, inteligência digital. A gente vai fazer e vai continuar fazendo com mais tranquilidade, porque hoje os provedores não falam, não dou. Mas espera aí, velho. Dá. Você vai ter que dar.
Tem poder de requisição. Entenderam? Então tem coisa boa. Outra coisa. Artigo 11 aqui. Que isso para mim também traz uma segurança jurídica impressionante. Muita gente escreveu assim, olha, a transnacionalidade ferrou com a gente. Não dá para fazer nada, pedir para o Google, para o Yahoo, para o Escambau, para o Twitter. Olhem que está de forma absolutamente expressa, que nos traz também tranquilidade para trabalhar. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicação da internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, etc. Quer dizer isso? Quer dizer que, inclusive, isso nós vamos extrair, doutor Rulli, nas regras de competência. Lá no 69 do CPP, eu já escrevia isso há 10 anos atrás. Olha, não precisamos reinventar a roda. O que está escrito aqui é o óbvio, mas é um óbvio que nos permite fazer uma busca e apreensão em qualquer provedor internacional, mas que tenha sucursal no Brasil. Falou, velho, quer ganhar dinheiro aqui? Beleza, vai ganhar. Mas a lei aqui tem que pisar dentro desse sapato. Então a gente não tem mais que discutir. Olha, eu não tenho. E mais, olhem só. O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Ah, mas isso tinha que ir na Constituição. Mas está cheio de decisão aí, de tribunal, dizendo, não, a empresa que tem sede fora não é obrigada a fornecer os dados. Você sabe disso. Porque não é no STJ que a gente resolve a coisa. É no quintal, que é na nossa esquina. Quando eu falo esquina, é aqui no João Mendes, é ali na Barra Funda, é lá no Dipo, certo? O STJ, até chegar no STJ, meu chapa, demorou, tudo se perdeu, quem tinha que ser preso não foi, quem tinha que ser solto também não foi, vocês sabem disso. Né? O parágrafo 2º, o disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou, pelo menos, integre uma integrante do mesmo grupo econômico que possui estabelecimento no Brasil. Quer dizer isso? Quer dizer que ninguém hoje pode se furtar de cumprir uma ordem judicial, e aí a ordem judicial equivale, ou as requisições de cadastro. Então, a Microsoft não vai poder falar para mim, não tenho que atender isso aí, porque aplica-se a legislação americana. Aqui, Microsoft, você vai ter que cumprir sim o que está escrito. Mas é só ir na Constituição. A gente ia e perdia. E aí, doutor Rulli, como é que nós faz? Desculpa o português. Certo? Porque eu que tenho que investigar esse troço. Entendeu? O advogado tem que criar dúvida. Esse é o jogo que vale. Entendeu? Decreto regulamentará. Para vir aqui hoje, eu liguei lá para a Sal, eu queria saber quando é que vai estar esse decreto. O decreto está prontinho, no dia que a vacácio acabar, que é 23 de junho, 22, 23, tem o decreto que regulamenta. Esse sim é bacana. Por quê? Porque lá está o detalhe. Lá é que a gente tem que ficar fazendo evento, escrevendo. Aliás, o Fiorilo vai ter que esperar um pouquinho para fazer o livro dele, porque se ele não ler o decreto, ele vai se ferrar. Vai ter que fazer errata. Extingue, pena de morte para a empresa. Artigo 12. E aí vem da guarda de conexão. Mas o que é? Provisão de conexão à internet. Os senhores sabem o que é? Sabem? Vai lá no artigo 5º, que está a definição. Olha como é bacana. Você não precisa ter que fazer pesquisa doutrinária, técnica, ir lá na Faculdade de Ciência da Comunicação. Está aqui. E o legal é que trouxe para esse princípio, para esse dispositivo, um princípio da Convenção de Budapeste. Eu vou tentar acabar meio-dia, tá? O que é bacana, dada a fungibilidade, dada a rápida manipulação desses dados, os provedores, já disse, têm o prazo de 1 ano para guardar as conexões, né? Vamos ler. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado de segurança pelo prazo de 1 ano, nos termos tais. A responsabilidade pela manutenção não poderá ser transferida a terceiros. Os conteúdos são dos usuários, mas a guarda é da empresa.
a autoridade policial administrativa ou o Ministério Público poderá requerer. Aqui a expressão do parágrafo 2º, requerer para a empresa, está errado esse verbo. É requisitar, solicitar, etc. Mas vamos interpretar aqui conforme. O MP, a autoridade policial ou administrativa, quando está falando administrativa, está falando também dos procedimentos administrativos disciplinares nas prefeituras, no Estado, desde que tenha devido processo legal, desde que tenha portaria instaurada, desde que esteja bonitinho, autuado, registrado, com acesso à parte contrária, etc. Poderá solicitar cautelarmente que os registros sejam guardados por prazo superior ao previsto. O que quer dizer isso? Olha, 1 ano é pouco. Sim, mas eu posso notificar o provedor, eu, promotor, que estou no processo. Qual processo? Qual inquérito? Procedimento, por exemplo, de inquérito civil. Lá, pessoa com deficiência. Olha, mantém aí. Você congela, não deleta, que eu vou vir com a cavalaria daqui a pouco. Eu tenho 60 dias para pedir, conforme está aqui no mesmo artigo, no parágrafo seguinte, 60 dias para judicializar isso. Eu peço o cadastro de quem é, eu peço para congelar e vejo. Se de outra forma não foi obtida a informação, eu peço a quebra do sigilo pela ordem judicial, que é a regra. Então não tem assim, olha, acabou tudo. Aliás, quem quiser saber o que aconteceu na internet há 10 anos, contrata, tem empresa que grava tudo que está na internet. É negócio. É negócio. Como é televisão, como é rádio, como é qualquer coisa. Não é isso? Agora, o provedor tem obrigação de 1 ano. Provedor de acesso. Agora, o site é provedor de aplicação da internet, que está lá no artigo 5º, inciso 8º, é o conceito, tem 6 meses. O conteúdo de site, por exemplo, está aqui. Por que mais de 6 meses? Porque é um negócio. Custa caro manter os arquivos. E se o Estado quiser, dadas as características da internet, correr, que corra. Mas e a prova se perdeu? Depende do tipo do crime. Nós podemos ter outras formas de provar. Nesse sentido, corra, Estado. Que não é só prescrição. Olha que paradoxo. Queriam deixar 3 anos as informações. O STJ, estão falando aí. O STJ falava em 3 anos. Beleza. A prescrição acontece em 2 dos crimes contra a honra. Ou, na sua maioria. Ou a queixa-crime você tem 6 meses para entrar, ou a representação, nos casos que demanda a representação, você também tem 6 meses. E você quer guardar o troço 3 anos? Para quê? Se você não vai ter utilidade. Então, tem que entender a lógica do artigo 6º. O que é a internet? Ela é volátil, ela é rápida, ela é sinérgica. E se você não... Vai congelar? Agora, nada impede da empresa ter como política dela 3 anos. Se ela quiser, ela mantém. Se for negócio para ela. O que ela não pode é ter menos que esses prazos da lei. Se eu quiser ter acesso a uma grande empresa, um conglomerado, falar, eu quero que vocês guardem aí por 3 anos, ela faz. Está impedindo? É negócio. Deixa. É mercado. Se tiver mercado, vai ter negócio. Hoje, os provedores de guarda ganham fortunas. Vocês acham que o Google... Aí o View Street aí que a gente usa, a minha casa já reformei 2 vezes e está lá ela sem reforma. Ainda bem que a prefeitura não veja isso, porque tem lá a construção e vai incidir mais IPTU e ISS lá, né? Mas problema deles é o tal do gato e do rato, né? Caiu o papel, mas não é meu. O artigo 21, para ser objetivo, trata da possibilidade do próprio provedor resolver naqueles casos em que haja uso indevido de cenas de sexo, etc. Não precisa de ordem judicial, não. Essa é a exceção. A regra é que tudo precise de ordem judicial ou também decorra da própria política da empresa. Eu não duvido que uma pessoa mandando um e-mail pro Facebook lá, olha, estou sendo ofendido. O Facebook vai falar assim, olha, vai na justiça. Porque eles não vão querer também segurar se... Na interpretação deles, a interpretação do Facebook for diferente da interpretação do juiz. Ele tira, e aí, se a parte que colocou quiser, ela que judicialize. Então tem regra clara para isso. E para chegar no 22, pulei muita coisa que eu tinha para falar, mas no 22 dispõe exatamente do procedimento. Eu vou ler. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, conjunto probatório. O legislador não se utiliza de palavras inúteis. Conjunto probatório
é mais do que uma prova. Foi isso que eu falei há pouco. Você tem outros elementos. Ou vocês acham porque foi na internet a conduta, o sujeito não vai ser preso, arrestado para a delegacia e responder um flagrante, situação de flagrante. E vai ter que ser interrogado. Interrogatório é uma forma. É meio de defesa, mas é meio de prova. Aí não tem só a internet. Busca e apreensão, testemunha, etc. Etc. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, civil ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações da internet. Ou seja, o artigo 22 combina lá com o 15 e com o 13. Tá? Certo que, repito, o 13 e o 15, no parágrafo 2º, permite que a autoridade que não é judicial, que esteja investigando, solicite que o dado não seja apagado. E aí, o 22 regulamenta isso. E aí, coloca os requisitos elementares, os requisitos mínimos, sem prejuízo dos demais requisitos legais. Quais demais requisitos legais, hein? CPP, CPC e o escambau, legislação extravagante e etc. O requerimento deverá conter, sem prejuízo dos demais requisitos, o requerimento deverá conter, sob pena do quê? De inadmissibilidade. Portanto, é condição de procedibilidade. Está aqui norma expressa, de caráter procedimental. 1. Fundados indícios da ocorrência do ilícito. Se eu tiver certeza da ocorrência do ilícito, eu não preciso de quebra. Não é isso? É como a escuta. Se eu tiver certeza do que os caras estão conversando, eu não preciso escutar ninguém, porque a intimidade prevalece pela regra do artigo 5º da Constituição. Certo? 2. Justificativa motivada, aliás, é pleonasmo. Justificativa motivada, porque, né, qual é a justificativa que não é motivada? Né? De utilidade dos registros solicitados para fim de investigação ou instrução probatória. 3. Período ao qual se referem os registros. Artigo 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça. O que vocês acham que vai acontecer? Tudo vai virar segredo de justiça. O que é bom. Por quê? Porque a própria norma levanta a intimidade, a privacidade, como princípios lá no artigo 1º, 2º e 3º, que devem ser respeitados. Ou seja, senhor juiz, não solte aí aos borbotões, como não foi alertado na lei de interceptação telefônica, que antes que o juiz saiba, o fantástico está sabendo da conversa. Isso é crime. Né, do artigo 10 da lei de interceptação, e ninguém lembra disso. Portanto, eu já falei aqui bastante, não sei se falei de forma a não tomar o tempo dos senhores, que, a meu talante, a meu entender, com toda a vênia, com todo o respeito, com toda, eu diria, até, eu não vou dizer submissão, mas é quase como se fosse, porque o Fiorello é meu chefe lá na FMU. E eu aqui estou cometendo um pecadilho, burrice, né, de falar contra o professor, não é? Mas a dialética e o contraditório vão permitir, talvez ele faça as reflexões e eu as minhas, que nos permita mudar de opinião. Mas, assim, para resumir, esses artigos, esses dispositivos do Marco Civil, combinados com os outros princípios, vão permitir que nós, que estamos aqui tentando proteger a sociedade na área informacional, consigamos com mais segurança, com mais tranquilidade e com mais eficácia provar determinados fatos em que haja uma interface, uma aderência com a internet. O Marco Civil, para nós, o Ministério Público, é uma ferramenta útil e nós estamos aí estudando muito para aplicá-la da melhor forma. Estamos chamando o Molon para falar em agosto, a gente pediu para falar em junho, não deu, porque está todo mundo aí na Copa do Mundo, né? Você tem Copa do Mundo e campanha, é quase a mesma coisa. E ele não pôde vir falar. Mas eu queria ouvir do próprio relator as razões políticas que fizeram que o governo tivesse esses pontos de vista.